É 12 de setembro de 1953 e 700 convidados aguardam a chegada de Jacqueline Lee Bouvier na igreja de St. Mary, em Rhode Island. Jornalista de 24 anos que está prestes a se casar com o recém-eleito senador pelo estado de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy. Claro, quando um jovem casal jura fidelidade a Deus até a morte, ninguém sabe que isso significa apenas 10 anos. E que os momentos felizes do enamoramento logo seriam substituídos por responsabilidades insuspeitas, problemas de saúde e momentos de decisões difíceis. Ao longo desses momentos cruciais, Jackie, como todos lhe dizem desde que era uma garotinha, ficará ao lado de seu marido e gradualmente se tornará um ícone da história americana. Jacqueline nasceu em 28 de julho de 1929 em Southampton, Nova York, e teve uma infância relativamente tranquila. Sua família, que se associava à classe alta, residia em Manhattan ou na luxuosa Long Island. Como parte de seus estudos universitários, Jackie passou um ano na França e decidiu seguir a carreira de jornalista após a faculdade. Ela trabalhou no Washington Times Herald. Foi nessa época, em uma das muitas festas, que ela foi apresentada a John Kennedy por um amigo em comum. Eles se casaram depois de apenas um ano de namoro. Então era apenas uma lua de mel no México, uma mudança para os subúrbios de Washington DC e a vida de casado poderia começar. Desde o início, no entanto, eles tiveram que lidar com uma série de inconvenientes. John sofria de fortes dores na coluna, decorrentes de seus ferimentos na Segunda Guerra Mundial. E quando ele decidiu se submeter a uma cirurgia em 1954, quase lhe custou a vida. Para piorar a situação, Jackie abortou e deu à luz uma menina morta um ano depois. Não foi até 1957 que a sorte finalmente sorriu para eles. Jackie deu à luz uma filha saudável, Caroline, e John começou a fazer campanha para a reeleição para o Senado. Uma coisa interessante começou a surgir. Sempre que sua linda e sempre elegante esposa lhe fazia companhia, as doações dos eleitores e o interesse da mídia eram muito maiores. E quando Kennedy concorreu ao cargo em 1958, ele deixou claro que a influência de sua esposa no resultado da campanha era simplesmente inestimável. Olhando para as imagens de Jackie sorrindo para as câmeras de seus ex-colegas ao lado de seu marido, pode-se pensar que essa mulher não é mais introvertida, mas é verdade. Os juízes podem ter atribuído a ela um papel de destaque, mas se dependesse dela, ela preferiria passar o tempo com seu livro. Mas estamos seguindo em frente. Em 1960, John Kennedy decide concorrer ao cargo mais alto. A disputa presidencial com Richard Nixon é extremamente acirrada. Talvez também porque Jackie está em uma gravidez de alto risco e seu apoio não pode ser como a campanha senatorial de seu marido, mas vai dar certo no final. Aos 43 anos, John Kennedy se torna o segundo presidente mais jovem da história americana. My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. A ascensão de um jovem e bonito presidente à Casa Branca é vista pela maior parte dos Estados Unidos como o início de uma nova era mais receptiva do que os anos 50 marcados pela Guerra Fria. E Jackie, que apenas 17 dias após a eleição trouxe um segundo filho ao mundo, John Fitzgerald Jr., é parte integrante disso. Se mulheres de todo o país já admiravam seu estilo, agora ela é uma celebridade de proporções hollywoodianas. As vitrines estão cheias de imitações baratas de seus modelos luxuosos e mulheres de todos os estados estão implorando a seus cabeleireiros para criar o mesmo penteado em suas cabeças que a primeira-dama ué. Mas ela não quer apenas ser uma bela figura de proa, valorizando a imagem do presidente. Ela tem planos próprios. Por exemplo, ela se propõe a reviver o espírito de um tempo anterior na Casa Branca e está embarcando em uma grande reforma que oferecerá a todo o país para assistir na CBS em fevereiro de 62. O programa será visto por impressionantes 56 milhões de telespectadores e Jackie ainda ganhará um Emmy, o equivalente televisivo ao Oscar. Mas Jacqueline não apenas cativou a América, é o mesmo no exterior onde ela e o marido fazem visitas oficiais. Ela fala espanhol e italiano com os políticos locais, e os franceses em particular são loucos por ela. O presidente de Gaulle então declara que mudou de ideia sobre Kennedy.
E o próprio homem mais poderoso da América comenta mais tarde em uma coletiva de imprensa com essas palavras: I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. Mas nem tudo são rosas. Há rumores nos bastidores de que o presidente trai a esposa ocasionalmente. Uma das supostas amantes seria a famosa atriz Marilyn Monroe. Essa especulação aumentará quando Marilyn chegar com um vestido sedutor para comemorar o 45º aniversário de Kennedy e até cantar para ele de maneira muito sensual para a época. Mas a própria Jack nunca disse uma palavra falsa sobre o marido em toda a sua vida. Aparentemente, ela sabe que quem quer que ele veja em segredo sempre será ela e seus filhos para quem ele eventualmente retornará. Além disso, Kennedy logo começará a se preocupar mais seriamente. Em outubro de 62, os Estados Unidos estão à beira de uma guerra nuclear com a União Soviética. E durante os longos 13 dias da chamada Crise do Caribe, um frenesi da multidão irrompe na América. A tragédia acaba sendo evitada no último minuto e Jack ainda consegue engravidar novamente, mas o bebê, chamado Patrick Bouvier Kennedy, morre em agosto de 63. Apenas 2 dias após o nascimento, isso é demais até para ela. Ela cai em depressão. E quando um amigo, o velejador grego e bilionário Aristóteles Onassis, oferece a ela uma estadia de convalescença em seu iate, o presidente Kennedy finalmente concorda. A primeira-dama retorna a Washington em meados de outubro. Mal sabe ela que seu marido tem mais um mês de vida. Todos já sabem os próximos eventos. Em 22 de novembro de 1963, J.F. Kennedy é assassinado em Dallas. Acontece quando uma carreata passa pela cidade. Os Kennedy estão sentados no vagão aberto, curtindo a multidão que veio vê-los naquele dia ensolarado. Ele vem como um raio do nada. A primeira bala atinge o presidente no pescoço, a segunda arranca parte de sua cabeça. Jack, em seu agora icônico terno Chanel rosa, avança para o capô traseiro, talvez para pegar aquele pedaço de crânio. Mas a essa altura, o agente especial Hill já pulou no carro e empurrou a primeira-dama de volta para o assento. O presidente é imediatamente levado ao hospital, mas seus ferimentos são simplesmente incompatíveis com a vida. Apenas algumas horas depois, o vice-presidente Johnson faz o juramento presidencial a bordo do Força Aérea 1. Jacqueline está ao lado dele. Ela ainda está usando aquele vestido rosa manchado com o sangue do marido. Mais tarde, ela explica que queria que todos percebessem que coisa horrível os assassinos haviam feito. O último adeus ao presidente assassinado ocorre apenas 3 dias após o assassinato. Centenas de milhares de pessoas se alinham nas ruas, enquanto a procissão fúnebre segue seu caminho. E a visão de Jack e as 2 crianças pequenas ainda deve fazer alguém se sentir triste hoje. Na verdade, esse é o fim da história de Jack Kennedy. 5 anos depois, ela se casou novamente, desta vez com Aristóteles Onassis. Sim, o grego fabulosamente rico que uma vez a hospedou em seu iate. Jack Kennedy torna-se assim história. De agora em diante, a imprensa a chamará apenas de Jackie O. Mas seu segundo marido morre 6 anos depois. E embora sua própria vida continue até os 94 anos, quando ela sucumbe a uma doença maligna dos glóbulos brancos, uma coisa é certa. Os tempos em que ela estava no auge do sucesso, fama e felicidade familiar nunca mais voltarão. Aqueles tiros disparados em Dallas em 1963 não apenas afastaram os Estados Unidos de seu presidente e de um pai e marido de uma família jovem, mas também encerraram a era de um dos casais mais icônicos que infundiram nos Estados Unidos uma nova esperança e cativaram o mundo.